Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Alves, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou contar para você como eu passei em 3 concursos públicos de prefeituras, mesmo trabalhando e estudando. Então, eu estudava 2 horas por dia, e aí eu tentava seguir isso todos os dias com constância, mas às vezes falhava, né? Nem todos os dias eu conseguia estudar. Às vezes eu estudava 1 horinha, às vezes eu estudava 30 minutos, porque tem dia que é mais cansativo mesmo. Às vezes eu chegava muito cansada do trabalho, tava ali com a energia esgotada e tem coisas que a gente não controla. Então, tem coisas aí da nossa rotina que a gente não consegue controlar do jeito que a gente gostaria e vai ter dias que a gente não consegue cumprir mesmo os estudos. Mas o que eu tentava fazer era não ficar muitos dias sem estudar, porque isso me atrapalhava e muito, né? Eu vi o quanto que eu rendia menos depois quando eu retomava os estudos e quanto que eu enrolava, né? Eu enrolava demais. Então, eu tentava não ficar muitos dias sem estudar, porque isso me atrapalhava demais. Mas não era um estudo perfeito, porque a gente que trabalha, estuda, cuida da casa, às vezes tem filho, né? Tem marido, tem companheira, tem as obrigações para fazer, às vezes tem que cuidar do pai, da mãe, né? Às vezes a gente assume muitas responsabilidades e a gente tem que ter o equilíbrio ali, né? Não dá pra gente ser perfeito em tudo, mas a gente tem que fazer o que é possível. Então, eu estudava mais ou menos 2 horas, era o que eu conseguia. No começo ali dos meus estudos, eu acordava bem cedinho, era por torno de umas 4h30, 5 horas da manhã, para eu poder estudar antes de ir trabalhar. Então, eu fiquei mantendo aí essa rotina por mais ou menos 1 ano e meio. Só que depois disso, não estava dando muito certo mais. Então, eu estava ficando muito cansada, né, sentindo ali um cansaço de acordar muito cedo, porque eu trabalhava o dia todo, então eu estudava antes do trabalho, e aí não estava rolando mais. Então foi onde eu mudei minha rotina, né? Hoje eu tô fazendo isso e para mim tá sendo bem melhor. Então eu acordo no horário normal, me arrumo, vou pro trabalho, e como a gente usa o fretado para ir pro trabalho, a empresa ela fornece ônibus, eu também tenho esse tempo dentro do fretado que eu dou uma lida, às vezes eu faço alguma prova, depois eu conto pra vocês. Então, eu chego do trabalho, daí eu vou lavar uma louça, às vezes tem uma louça para lavar, então eu vou arrumar ali uma misturinha ali pro jantar. E aí eu tomo banho, depois eu janto. E aí se eu estou muito cansada, depois eu durmo um pouquinho, depois que eu janto, eu durmo uns 30 minutinhos. E aí depois eu estudo. Então, mais ou menos 9, 9h30 da noite eu começo a estudar. E aí eu vou mais ou menos até umas 11h30. Então, é isso a minha rotina hoje, eu faço isso, né? Desde da minha segunda aí aprovação para o concurso público e para mim tem sido muito bom, assim, né? Então, a gente tem que saber também reconhecer o que cabe melhor aí para nossa rotina, né? Então, eu fazia isso. E aí, como que eu estudei para essas provas, né? Como que eu me organizei para estudar para essas provas de prefeitura? Então, eu passei no concurso, na primeiro concurso foi de assistente administrativo, não o primeiro concurso, gente, eu já fiz vários, já fui reprovada em vários. Essas são as minhas últimas aprovações, né? Minhas primeiras. Então, eu fui aprovada no assistente administrativo, em assistente de gestão pública e para analista de recursos humanos. Eu trabalho, né, na área de recursos humanos, na área de RH, hoje eu sou analista de recursos humanos, uma empresa privada, então também faço concursos para essa área. E aí, nesses concursos de prefeitura, é muito comum cair essas matérias de legislação municipal, que é o Estatuto do Servidor. Então, isso era uma matéria comum também. Lógico que eu mudo de prefeitura para outra, mas aí eu já tinha uma noção também do que era mais cobrado ali. Uma outra informação importante é que, por exemplo, desses 2 concursos que eu fiz, eram 2 bancas menores, eu não conhecia. Então, uma das bancas era a VUNESP, né? A VUNESP é bastante conhecida. A outra era Instituto Mais e Aplicativo. Eu não conhecia essas bancas, então a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu peguei o edital, eu fui ler o edital, aí eu vi o nome da banca, aí eu fui procurar um pouco aí no YouTube sobre essas bancas e fui procurar provas. Eu não encontrei muitas provas, mas as provas que eu encontrei eu fiz ali algumas,
para eu ter uma ideia como que era cobrado, né? Como que era ali o perfil da banca. Isso é importante também, ajuda a gente clarear ali a nossa mente, né? O que vem pela frente. Eu comecei a separar os materiais para estudar, então eu olhei no edital o conteúdo programático. E aí um outro ponto também, que geralmente para provas de concursos de prefeitura, esses concursos menores, né, concursos municipais, às vezes a gente não vê aí muita gente falando, né, sobre o concurso, esses cursinhos, às vezes não tem muito material disponível, né, às vezes para comprar e tudo mais. Então, eu me virei, né, eu mesmo fui atrás aí do material, então caía português, matemática, informática, direito administrativo, a parte de improbidade administrativa, administração pública, caía gestão de pessoas também, que é essa área de recursos humanos, e a legislação municipal, que fala do Estatuto do Servidor. Então, a legislação municipal eu ia direto no site ali da prefeitura, e aí eu conseguia baixar o material. E a maioria, assim, das outras aulas eu encontrei no YouTube, gente. Tem muito material gratuito no YouTube, então às vezes eu via uma videoaula. E às vezes também eu procurava para baixar, por exemplo, probidade administrativa eu baixei a lei, Constituição, que é também alguns artigos, eu baixei a legislação. Então, eu me virava ali, procurei o material, e aí eu estudava, lia o material, grifava e ia fazer questões. Eu assinei um site de questão, que esse é concurso, assim, foi muito bom. Eu foquei bastante em questões. Então, por exemplo, português, eu estudei basicamente por questões. Português, eu já tinha estudado ali a teoria, então eu foquei nas questões, e quando eu errava as questões, eu voltava na teoria para eu entender ali por que eu estava errando. Então, eu fazia isso, então foi um estudo ali voltado para as questões, né? Fazia bastante questões de português. E as outras teorias, as outras matérias mais teóricas, eu lia ali um tópico e fazia algumas questões. Ia para o próximo tópico, fazia mais algumas questões. Então, foi basicamente isso que eu fui fazendo. Na última semana da prova, eu lia bastante ali o material que eu grifei, né? Algumas anotações que eu fiz no próprio material. Tinha alguns materiais que eu fazia o resumo também. E aí eu fiz isso e utilizando ali o site de questão, porque o site de questões tem comentários, às vezes tem comentário do professor, às vezes tem comentário dos próprios, né, os próprios concurseiros, isso ajuda muito. Então, achei que foi muito bom. Então, foi basicamente isso que eu fiz, li o edital, vi o perfil da banca, separei algumas provas para eu fazer, foi em torno de 2, 3 provinhas para eu dar uma olhada como que era o perfil da banca. Procurei ali os materiais, via muitas aulas no YouTube, fazia muitas questões no QC concurso, nas provas anteriores também. Então, foi basicamente isso, meus estudos. Eu estudava 2 horas por dia e também aproveitava o deslocamento ali do fretado, né, que é o transporte que eu ia para o trabalho. Às vezes eu fazia uma prova de português, eu resolvi uma prova de português no fretado. Então, eu baixava as provas e resolvia as questões no fretado. Eu tenho um tablet, isso ajuda também, mas tem que ter material aqui, ó, esse que eu imprimi mesmo. Esse é um material que eu gostava de grifar, de escrever algumas coisas. Então, não é regra isso, né? Então, utiliza as ferramentas que você tem. Hoje, assim, o YouTube traz muito material bom e gratuito, então é possível sim a gente estudar, mesmo às vezes sem ter condição de investir muito em um material, viu, gente? Então, boa sorte para vocês. Eu ainda continuo nessa jornada, eu também continuo estudando para concurso. Eu não assumi esses cargos, eu fui nomeada, mas eu não assumi e aí eu continuo nessa jornada. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.